mendiga negra! Perde oportunidade ao deixar amor verdadeiro. Kira nunca imaginou que a vida poderia mudar tão drasticamente. Ela havia enfrentado a dura realidade das ruas, a pobreza extorquente e os olhares de repulsa ao passar. Mas tudo isso parecia distante quando, após uma fuga desesperada de um relacionamento abusivo, Kira tropeçou em uma bolsa esquecida em um beco. Ao abri-la, seu coração disparou. Notas de dinheiro, muitas notas. Era como se o destino tivesse dado a ela uma segunda chance. Com o dinheiro, decidiu se instalar em um hotel luxuoso no centro da cidade, um mundo oposto ao que conhecera por anos. As paredes eram adornadas com quadros caros, os chandeliers brilhavam como estrelas, e o chão era tão liso que ela se sentia como uma intrusa em um sonho distante. O ar estava impregnado de perfumes finos e risos de pessoas ricas, que mal notavam sua presença. Kira vestiu um vestido simples, mas que fazia seu olhar brilhar com um toque de esperança. Foi lá, nesse ambiente de glamour, que conheceu Victor. Ele era tudo o que ela não esperava. Um bilionário charmoso, com um sorriso que podia iluminar a sala. O jeito que ele a olhou fez seu coração balançar. Mas uma pequena voz na sua cabeça sussurrou cautela. À medida que conversavam, Kira se sentia atraída por ele, mas havia algo em Victor que a deixava inquieta. O jeito que ele falava sobre negócios, os sorrisos que tocava com outras pessoas, tinham um ardor que a deixava em dúvida sobre sua natureza. Enquanto tentava se adaptar a essa nova vida cheia de possibilidades, o passado não tardou a aparecer. Seu antigo amor, Rafael, que abandonara em um momento de fraqueza, reapareceu, pedindo uma chance de reconciliação. Os sentimentos confusos a pegaram de surpresa. A dor da traição ainda a acompanhava, mas o amor que sentia por ele não era fácil de esquecer. Como poderia decidir entre um amor que a deixou desolada e um futuro potencialmente brilhante, mas incerto com Victor? Em meio a esse turbilhão emocional, um evento inesperado balançou sua nova vida. Kira recebeu uma mensagem anônima. Cuidado com Victor. Seu dinheiro vem de fontes obscuras. O choque e a dúvida invadiram seu ser. Como poderia confiar em alguém que poderia estar ligado a um escândalo, que poderia arruinar tudo o que ela duramente conquistou? E se fosse verdade? Agora Kira se via em uma encruzilhada. A fascinação que sentia por Victor a cativava, mas era um risco imenso. Enquanto Rafael oferecia uma chance de amor verdadeiro, seu coração sabia que havia uma vulnerabilidade em retornar ao passado. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o curso de sua vida. As oscilações entre o desejo e o medo a deixaram inquieta. O que ela deveria fazer? Enfrentar seu passado ou arriscar tudo por um futuro como um homem que talvez não fosse quem parecia ser? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kira se via em um mar de confusão. A mensagem anônima a atormentava. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Victor. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você.
O coração dela disparou. O que ele queria? As palavras da mensagem anônima ecoavam na sua mente, mas a atração por ele era forte. Decidiu ir ao encontro. No seu coração havia uma mistura de medo e esperança. O restaurante elegante onde se encontraram estava lotado. Cada riso e conversa ao redor parecia distante, como se o mundo tivesse desaparecido. Quando Victor chegou, seu olhar era intenso, mas havia algo nele que a fazia hesitar. Kira, eu preciso te contar uma coisa, começou ele, o tom sério. Mas antes que ele pudesse continuar, a atmosfera leve do lugar foi cortada por um grito. Um homem, verdes olhos furiosos, surgiu na entrada. Victor, você não pode escapar do que fez! A explosão de vozes fez todos se virarem. Kira sentiu seu estômago se revirar. Victor parecia pálido, seu sorriso se desfez. O que você quer? Ele respondeu, a voz tensa. A tensão na sala crescia, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. As cabeças se viravam. O que estava acontecendo? Você me usou! E todas aquelas pessoas! Você não pode simplesmente se esconder no luxo enquanto eu sofro! O homem avançou. A raiva em suas feições era palpável. Kira ficou paralisada, a dúvida a consumindo. O que era tudo isso? O que Victor havia feito? Eu não sou o que você pensa. Esse não é o lugar! Victor gritou, mas sua voz não escondia o tremor. Kira sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O homem deu um passo à frente, levando uma mão ao bolso, e em um movimento rápido, puxou uma foto amassada. Você está brincando com fogo, Victor! Olha isso! Kira inclinou-se para ver. Era uma foto dela, sorrindo, do dia em que se conheceram. O homem continuou. Você está apenas usando ela como uma nova fachada, não é? Para encobrir tudo o que fez. O mundo ao redor dela desabou. As peças começaram a se encaixar de maneira assustadora. A luz dourada do restaurante parecia agora um testemunho de algo sombrio. Como Victor podia estar envolvido nisso? Ela olhou para ele, esperando uma explicação, sentindo a desilusão crescendo dentro de si. Não é o que você pensa, Kira. As palavras de Victor saíam descontroladas. Kira podia sentir lágrimas queimando seus olhos. O que era a verdade? O que ele realmente escondia? E então o homem disparou. Você é uma peça no jogo dele, Kira. A última jogada em um tabuleiro que você nem conhece. Com sua vida virando de cabeça para baixo, Kira desejava correr, mas seu corpo estava paralisado, como se o peso da revelação a prendesse no lugar. Os olhares da multidão a queimavam, a murmuração crescendo, alimentando um medo crescente. E naquele instante, a verdade parecia um labirinto sem saída. O que ela deveria fazer? A sala estava cheia, mas tudo ao redor dela era um vácuo. E quando Victor finalmente a tocou, quase implorando para que acreditasse nele, Kira se deu conta do mais profundo dilema: confiar em um homem que poderia ser um traidor ou voltar para aquele que a machucou. O que era amor verdadeiro, afinal? Tudo o que ela esperava era ter respostas, mas a única coisa que podia sentir era o peso da incerteza. E quanto mais isso se desenrolava, mais difícil ficava saber qual caminho seguir. A vida, como o conhecia, estava se desmoronando. E agora havia muito mais em jogo do que apenas seu coração. Kira estava paralisada diante da cena. A raiva do homem a desnudava, como se ele soubesse algo que ela ainda não havia descoberto. Olhava para Victor, buscando nas feições dele uma resposta, uma explicação.
O restaurante parecia um cenário de filme, com olhares de reprovação e murmúrios nervosos pairando no ar. Eu não sou aquilo que você está pensando, insistiu Victor, a voz tremulando um misto de medo e frustração. O homem avançou mais um passo, a fúria em seu olhar crescente. Você não pode esconder suas ações para sempre, Victor. Todo mundo sabe o que você fez. Kira sentiu um nó no estômago. Estava perdida. A narrativa que construíra sobre Victor estava se desfazendo diante de seus olhos. Seria ele um manipulador? Um mentiroso? As paredes do restaurante pareciam se fechar, abafando seu coração palpitante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Do nada, uma explosão de luz brilhante cortou os olhos dela. Kira virou-se confusa. Era como uma explosão seguida de gritos e pânico. O que estava acontecendo? Quando seus olhos se ajustaram, ela viu. Os hóspedes começaram a correr e o som do alarme ecoou pelo espaço. É uma invasão! Alguém gritou. O caos se instalou. O homem que havia confrontado Victor olhou em volta, a expressão de raiva se transformando em pura adrenalina. Precisamos sair daqui. Ele gritou e, sem pensar, agarrou Kira pela mão. Espere! Ela tentou se soltar, mas ele a puxou com força. Uma onda de pânico a invadiu. O que ele queria? O que Victor realmente havia feito? Você é a única que pode me ajudar! Ele gritou, enquanto todos ao redor entravam em pânico. Um restaurante antes um cenário de glamour, agora era uma armadilha. Victor avançou, seus olhos escaneando a sala em busca de uma saída. Kira, confie em mim. Não vá com ele. Sua voz era um misto de desespero e urgência. Mas a tensão estava palpável. O homem olhou para Kira. Seus olhos verdes agora suplicantes. Ele pode ser o seu maior erro. Venha comigo e eu vou te mostrar a verdade. Confusa, Kira se viu entre eles. O restaurante estava em caos, pratos quebrando, pessoas gritando. A adrenalina pulsava em suas veias. O que você fez, Victor? Ela gritou, sua voz quase se perdendo na gritaria. Ele abriu a boca para responder, mas a luz começou a piscar. E então, uma nova figura apareceu na porta. Uma mulher que Kira nunca havia visto. Ela entrou com um ar de autoridade e todos se calaram ao instante. Sofia! Exclamou o homem, seu rosto se fechando em reconhecimento. O que você está fazendo aqui? A mulher olhou para Kira e algo no seu olhar a fez sentir vontade de se afastar. Você precisa saber, Kira. Eles estão atrás de você. O dinheiro que você achou não é apenas dinheiro. É parte de algo muito maior. Algo que envolve muito mais do que você imagina. Kira sentiu os pés afundarem no chão. Do que você está falando? A confusão agora misturava-se com o medo. O homem que a puxava olhou para Victor. E o semblante dele mudou. Você nunca deveria ter feito isso, Victor. Você a enganou. Sempre esteve a um passo à frente. Não é verdade. Eu nunca quis que ela se envolvesse. Victor retrucou, a voz elevada. Mas havia uma fragilidade em suas palavras. Kira sentiu o mundo girar em torno dela. O que estava acontecendo? Vocês dois estão mentindo. Do que estão falando? O restaurante estava num redemoinho de gritos e medo, mas a visão dela se centrava na mulher. Quem era ela? Você vai descobrir, a mulher respondeu, segura, sem se desviar do olhar. Mas não estou aqui para te fazer mal. Estou aqui para te proteger. Kira, se você ficar com ele, tudo estará acabado. Então, uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor tomaram conta do lugar. Kira fechou os olhos e, quando os abriu novamente, estava sozinha,
O vazio tomou conta de sua mente, enquanto um estalo a atingiu. O que era a verdade? Em quem confiar? E naquele exato momento, uma única frase ecoou em sua mente. O dinheiro pode ter um custo mais alto do que você imagina. E assim, a dúvida permaneceu. E Kira se viu em um labirinto, onde as respostas estavam longe. Muito longe. Kira estava paralisada diante da cena. A luz incessante do alarme e os gritos de pânico a envolviam em uma bolha de confusão. Ela queria entender, mas tudo se sucedia de forma tão rápida que parecia um pesadelo. Quando ela finalmente tentou clarear a mente, a figura da mulher misteriosa se aproximou. Você precisa saber a verdade, Kira. A mulher, com um olhar intenso, se pôs entre Kira e o homem que a havia puxado. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Kira respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas que verdade? Quem é você? Sua voz saiu entrecortada, o medo apertando seu coração. Você está com Victor, mas ele não é o que você pensa. Ele está envolvido em um esquema que afeta vidas. E o dinheiro, aquele que você encontrou, ele pertence a pessoas muito perigosas. Pare de falar em mentiras. O homem atrás dela gritou. A urgência em sua voz ecoava pela sala. Kira, ele não se importa com você. É só um jogo para ele. A tensão era palpável. Kira sentiu os olhares ao redor. As pessoas ainda em choque, mas cada vez mais voltadas para ela. O alarme soava, mas os murmúrios aumentavam. O que estava acontecendo? E então, sem que ninguém esperasse, a entrada do restaurante foi invadida. Homens e mulheres armados, vestidos de preto, entraram em uma onda de caos. Era como se um filme de ação tivesse tomado conta de sua realidade. A mulher ao seu lado tentou puxá-la, gritando: "Temos que sair agora!" Kira olhou para Victor, que já havia perdido o ar de elegância. Ele estava pálido, tenso, observando os novos arrivistas com um misto de pavor e desespero. "Kira!" ele gritou, e nesse momento a verdade se manifestou em seu olhar. "Eu não queria que você se envolvesse nesse mundo." "Você me enganou!" Kira gritou, o nó na garganta quase a sufocando. Subitamente, um dos homens armados apontou para Kira e a mulher que estava ao seu lado. "Aí está a garota! Prendam-nas!" A indignação e a raiva em sua voz balançaram a sala. Kira sentiu uma descarga de adrenalina atravessá-la. Do que esse homem estava falando? Com um movimento rápido, o homem que a puxara começou a afastar da confusão. "Você não entende, Kira. Eles vão te levar porque tem uma conta a acertar com Victor. O dinheiro que você achou não é só dinheiro. É um sinal. Ele foi apenas a isca." As palavras dele eram um eco na mente de Kira. Um peso imenso se instalou em seu peito. "O que você quis dizer com Woz?" Ela começou a questionar cada momento, cada risada que compartilharam. Cercada por caos, Kira estava em um labirinto de dúvidas. Ela precisava decidir rápido. Ficar com Victor, que podia ser um traidor, ou com um homem estranho, que parecia querer protegê-la, mas tinha um olhar de desespero. Quando as armas brilharam sob as luzes do restaurante, a mulher que parecia tão calma deu um passo à frente. E frente ao olhar aturdido de Kira, ela revelou a verdade que parecia mortífera. "Eu sou sua mãe, Kira. Fui forçada a deixar você quando era bebê. Agora eles querem te pegar." A sala congelou. Kira sentiu o mundo girar.
Tudo o que pensou saber, tudo o que criou como sua vida, desmoronou em um instante. Ele olhou para a mulher, confusa, incrédula. Mãe? Murmurou enquanto seu coração acelerava. Nunca em seus piores pesadelos, Kira havia imaginado que essa poderia ser a verdade. Os gritos e o caos ao seu redor se tornaram um eco distante. Ela mal podia acreditar no que ouvira. O que tudo isso significava? Por que ela tinha que entrar nesse mundo sombrio agora? E essa pergunta se desdobrou em uma série de novas dúvidas. Um novo labirinto. A verdade estava à sua frente. Mas a resposta que ela mais desejava, o amor, a proteção, a segurança, estavam fora de alcance. O que viria agora? O que aconteceria com ela, com Victor, com tudo? Kira estava em uma encruzilhada que desafiava sua própria realidade e faria seu coração balançar para sempre. Kira estava em choque, sua mente correndo em direções opostas. A revelação da mulher reverberava dentro dela. Mãe? Aquela palavra parecia uma bomba em seu coração. O caos ao redor desvanecia. E tudo o que conseguia ouvir eram os batimentos acelerados do seu coração. A mulher estava se apresentando como sua mãe? Por que não a havia procurado antes? Por favor, Kira, temos pouco tempo, a mulher exclamou, puxando Kira para mais perto. O olhar dela estava cheio de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas em um instante, um estalo carregado de tensão cortou o ar. Os homens armados começaram a se mover em direção a elas. Victor, agora visivelmente nervoso, ficou paralisado. Kira, você não pode acreditar nela. Ela fez escolhas que a afastaram de você. Ele parecia estar em uma luta interna, mas a expressão de preocupação dele também poderia ser de desespero. Escolhas? Você se escondeu e não contou a verdade. Quais escolhas, Victor? O grito de Kira ecoou pela sala, agora um campo de batalha emocional. O homem que a havia puxado estava se aproximando. Mas antes que Kira pudesse decidir a quem se voltar, as luzes do restaurante começaram a piscar. O clima estava pesado, quase palpável. O que estava para acontecer? O restaurante estava cheio de pessoas em pânico e o caos era insuportável. Então, a mulher que se disse mãe de Kira se atreveu a dar um passo à frente. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O dinheiro que você encontrou, Kira, é uma parte de um jogo muito maior. Um jogo que envolve vidas. O homem que a puxara voltou a colocar a mão em seu braço, seus olhos ardendo com determinação. Isso não é seguro. Precisamos sair agora. Antes que Kira pudesse hesitar, ele puxou-a em direção à saída. Mas ela olhou para trás, em busca de Victor. Confia em mim, Kira! Ele gritou, a voz embargada de emoção. Mas a mulher, que antes parecia confusa, agora estava recoberta de uma calma inquietante. Kira, a verdade é que você não pode sair desse lugar sem enfrentar o que realmente está acontecendo. E foi nesse momento que tudo mudou. Os homens armados estavam prestes a alcançar Kira, quando um silêncio repentino tomou conta do espaço. A porta principal se abriu. E uma figura familiar surgiu. Era Rafael. Ele estava ali. E Kira sentiu seu coração apertar. Saia da minha frente! Rafael gritou para os homens, a raiva pulsando em sua voz. Ela não é uma peça no seu jogo! O conflito cresceu antes que Kira pudesse processar a cena. O que estava acontecendo? Rafael? Ele estava lá para protegê-la, ou para fazer mais uma confusão. A tensão disparou. Kira estava no meio de um triângulo explosivo. Sua mãe, Victor
e Rafael. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos, mentiras e desilusões. Então, nesse instante caótico, um dos homens atirou. O som do disparo ecoou, cortando a tensão no ar. Kira congelou e Victor se lançou na direção dela em um reflexo de proteção. Mas antes que pudesse chegar, Rafael se jogou em posição. O impacto foi devastador. Kira gritou, mas o som se perdeu em meio ao caos. E como se a cena estivesse em câmera lenta, Kira se viu em um abismo de incertezas. O que aconteceria agora? O dinheiro? Os segredos? Os amores? Tudo poderia desmoronar em frações de segundo. Quando Rafael caiu no chão, o mundo ao redor dela desapareceu em uma neblina. Quais novos segredos estavam prestes a se revelar? Kira estava prestes a descobrir que a verdade que tanto temia poderia ser a única saída desse labirinto mortal. Kira estava em choque, sua mente correndo em direções opostas. A revelação da mulher reverberava dentro dela. Mãe, aquela palavra parecia uma bomba em seu coração. O caos ao redor desvanecia. E tudo o que conseguia ouvir eram os batimentos acelerados do seu coração. A mulher estava se apresentando como sua mãe? Por que não a havia procurado antes? Por favor, Kira, temos pouco tempo! A mulher exclamou, puxando Kira para mais perto. O olhar dela estava cheio de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas em um instante, uma explosão carregada de tensão cortou o ar. Os homens armados começaram a se mover em direção a elas. Victor, agora visivelmente nervoso, ficou paralisado. Kira, você não pode acreditar nela. Ela fez escolhas que a afastaram de você. Ele parecia estar em uma luta interna, mas a expressão de preocupação dele também poderia ser de desespero. Escolhas? Você se escondeu e não contou a verdade. Quais escolhas, Victor? O grito de Kira ecoou pela sala, agora um campo de batalha emocional. O homem que a havia puxado estava se aproximando. Mas antes que Kira pudesse decidir a quem se voltar, as luzes do restaurante começaram a piscar. O clima estava pesado, quase palpável. O que estava para acontecer? O restaurante estava cheio de pessoas em pânico e o caos era insuportável. Então a mulher, que se disse mãe de Kira, se atreveu a dar um passo à frente. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O dinheiro que você encontrou, Kira, é uma parte de um jogo muito maior. Um jogo que envolve vidas. O homem que a pichara voltou a colocar a mão em seu braço, seus olhos ardendo com determinação. Isso não é seguro. Precisamos sair agora. Antes que Kira pudesse hesitar, ele puxou-a em direção à saída. Mas ela olhou para trás, em busca de Victor. Confie em mim, Kira, ele gritou, a voz embargada de emoção. Mas a mulher, que antes parecia confusa, agora estava recoberta de uma calma inquietante. Kira, a verdade é que você não pode sair desse lugar sem enfrentar o que realmente está acontecendo. E foi nesse momento que tudo mudou. Os homens armados estavam prestes a alcançar Kira, quando um silêncio repentino tomou conta do espaço. A porta principal se abriu e uma figura familiar surgiu. Era Rafael. Ele estava ali. E Kira sentiu seu coração apertar. Saia da minha frente! Rafael gritou para os homens, a raiva pulsando em sua voz. Ela não é uma peça no seu jogo. O conflito cresceu antes que Kira pudesse processar a cena. O que estava acontecendo? Rafael? Ele estava lá para protegê-la? Ou para fazer mais uma confusão? A tensão disparou.
Kira estava no meio de um triângulo explosivo. Sua mãe, Victor e Rafael. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos, mentiras e desilusões. Então, nesse instante caótico, um dos homens atirou. O som do disparo ecoou, cortando a tensão no ar. Kira congelou e Victor se lançou na direção dela em um reflexo de proteção. Mas antes que pudesse chegar, Rafael se jogou em posição. O impacto foi devastador. Kira gritou, mas o som se perdeu em meio ao caos. E, como se a cena estivesse em câmera lenta, Kira se viu em um abismo de incertezas. O que aconteceria agora? O dinheiro, os segredos, os amores. Tudo poderia desmoronar em frações de segundo. Quando Rafael caiu no chão, o mundo ao redor dela desapareceu em uma neblina. O que ele havia feito? Um segundo disparo ecoou e Kira se virou para ver. Mas o que ocorreu a seguir foi ainda mais sombrio. A mulher que se apresentara como sua mãe olhou diretamente nos olhos de Kira. Sua expressão agora imutável. Kira, não é apenas sobre você. Esta vida que você achou que era nova, tudo foi orquestrado por mim desde o início. Eu sou a razão pela qual você encontrou aquela bolsa. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O quê? Você está mentindo? Kira desabou, a verdade a sufocando. Como ela poderia ser parte de um plano tão cruel? Victor, em estado de choque, começou a balbuciar não. Isso não é verdade. Mas a expressão de Kira era de pura descrença. Você usou meu passado para manipular tudo, não é? Como você pôde? Nesse momento, Kira sentiu sua vida escorregar entre os dedos. Ela olhou nos olhos do homem armado que ainda estava próximo e vê a determinação neles. O que vem a seguir, Kira? Ele pediu, agora parecendo a única saída. O pânico tomou conta novamente. O espaço estava repleto de ameaças. Kira estava no meio de um furacão de enganos, amores perdidos e suas raízes se entrelaçando com algo muito sombrio. O que ela deveria fazer agora? A única coisa que sabia com certeza era que a saída estava mais distante do que nunca. E talvez a única verdade que existia era que tudo tinha sido uma grande mentira. Kira estava em choque, sua mente correndo em direções opostas. A revelação da mulher reverberava dentro dela. Mãe? Aquela palavra parecia uma bomba em seu coração. O caos ao redor desvanecia, e tudo o que conseguia ouvir eram os batimentos acelerados do seu coração. A mulher estava se apresentando como sua mãe? Por que não havia procurado antes? Por favor, Kira, temos pouco tempo. A mulher exclamou, puxando Kira para mais perto. O olhar dela estava cheio de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas em um instante, uma explosão carregada de tensão cortou o ar. Os homens armados começaram a se mover em direção a elas. Victor, agora visivelmente nervoso, ficou paralisado. Kira, você não pode acreditar nela. Ela fez escolhas que a afastaram de você. Ele parecia estar em uma luta interna, mas a expressão de preocupação dele também poderia ser de desespero. Escolhas? Você se escondeu e não contou a verdade. Quais escolhas, Victor? Ecoou pela sala. Agora um campo de batalha emocional. O homem que a havia puxado estava se aproximando. Mas antes que Kira pudesse decidir a quem se voltar, as luzes do restaurante começaram a piscar. O clima estava pesado, quase palpável. O que estava para acontecer?
O restaurante estava cheio de pessoas em pânico e o caos era insuportável. Então a mulher que se disse mãe de Kira se atreveu a dar um passo à frente. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O dinheiro que você encontrou, Kira, é uma parte de um jogo muito maior. Um jogo que envolve vidas. O homem que a puxara voltou a colocar a mão em seu braço, seus olhos ardendo com determinação. Isso não é seguro. Precisamos sair agora. Antes que Kira pudesse hesitar, ele puxou-a em direção à saída. Mas ela olhou para trás em busca de Victor. Confie em mim, Kira! Ele gritou, a voz embargada de emoção. Mas a mulher, que antes parecia confusa, agora estava recoberta de uma calma inquietante. Kira, a verdade é que você não pode sair desse lugar sem enfrentar o que realmente está acontecendo. E foi nesse momento que tudo mudou. Os homens armados estavam prestes a alcançar Kira, quando um silêncio repentino tomou conta do espaço. A porta principal se abriu e uma figura familiar surgiu. Era Rafael. Ele estava ali e Kira sentiu seu coração apertar. Saia da minha frente! Rafael gritou para os homens, a raiva pulsando em sua voz. Ela me deu uma peça no seu jogo. O conflito cresceu antes que Kira pudesse processar a cena. O que estava acontecendo? Rafael? Ele estava lá para protegê-la? Ou para fazer mais uma confusão? A tensão disparou. Kira estava no meio de um triângulo explosivo. Sua mãe, Victor e Rafael. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos, mentiras e desilusões. Então, nesse instante caótico, um dos homens atirou. O som do disparo ecoou, cortando a tensão no ar. Kira congelou. Victor se lançou na direção dela, em um reflexo de proteção. Mas antes que pudesse chegar, Rafael se jogou em posição. O impacto foi devastador. Kira gritou, mas o som se perdeu em meio ao caos. E, como se a cena estivesse em câmera lenta, Kira se viu em um abismo de incertezas. O que aconteceria agora? O dinheiro, os segredos, os amores. Tudo poderia desmoronar em frações de segundo. Então, o que ocorreu a seguir foi ainda mais sombrio. Quando Rafael caiu no chão, Kira correu até ele, seu coração batendo freneticamente. Rafael, não! Por favor! O desespero tomou conta. Mas enquanto ela se inclinava sobre ele, algo inesperado aconteceu. O homem que a havia puxado revelou ser um agente disfarçado das autoridades. Alguém que tinha se infiltrado na organização criminosa de Victor. Ela não é uma simples vítima, Kira, ele disse, e sua voz soava carregada de tensão. Você sempre teve um papel maior neste jogo do que pensa. Kira olhou para ele, as palavras perfurando seu peito. O que você quer dizer com isso? Naquele instante, a mulher que se dizia mãe de Kira franziu a testa. Isso não pode ser real. Kira, eu nunca menti para você. Um grito sussurrado de raiva e dor. Eu não fui capaz de protegê-la. Mas você é importante. Todos esses anos eu tentei te manter longe disso. A verdade do passado estava sendo revelada de um jeito que ela nunca esperara. Kira se afastou, engasgada com o que ouviu. Era muita informação, muitas mentiras. O que está acontecendo, então? Que papel eu tenho nesse jogo? A raiva e confusão fludaram sua mente. Você é a chave, Kira, disse o homem, com os olhos fixos. O dinheiro que você encontrou pertence a uma rede muito maior. E você é a conexão que precisamos para derrubá-los. O ambiente ao redor delas virou uma tempestade de emoções. O quê? Isso significava para o futuro dela.
A sala encheu-se de murmúrios e olhares perplexos. Uma mistura de pânico e incredulidade dançava no ar. Kira mal conseguiu respirar, as palavras ecoando dentro dela. Kira mal conseguiu respirar, as palavras ecoando dentro dela. Caiu, quebrando o silêncio uma última vez. O pânico explodiu. Kira olhou em volta, suas mãos tremendo, e então sentiu como se a terra sob seus pés se movesse. O que Kira não sabia era que a verdadeira história estava prestes a ser revelada. O passado e o presente colidiriam de uma forma que mudaria tudo. O tiro não apenas feriu mas iria desencadear uma série de eventos que revelariam segredos devastadores. Tudo que ela acreditava saber seria questionado. A única certeza que restava naquele momento era que nada seria como antes. E o mistério de sua vida, entrelaçado em redes de traição e amor perdido, apenas começava a revelar suas camadas. Kira estava em choque, sua mente correndo em direções opostas. O estrondo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e a imagem de Rafael caindo parecia gravada em cada centímetro de sua pele. A sala se tornava um labirinto de gritos e confusão. "Rafael, não!" ela gritou, tentando alcançar seu corpo. Mas o homem que a puxara a impediu. "Você não pode ficar, Kira. Precisamos sair." Mas todas as suas defesas estavam no chão, junto com Rafael. A mulher que se dizia mãe parecia tão ligada a essa cena e ao mesmo tempo tão distante. "Kira, escute-me. A vida que você conheceu não é a verdade. Eles estão vindo!" A urgência na voz dela penetrava as camadas de confusão. Mas Kira estava presa na sua dor. O que ela realmente sabia? E quando Kira ergueu os olhos, tudo mudou. Um novo grito cortou o ar. Uma figura que Kira conhecia muito bem apareceu na entrada, e seu coração despencou. Era Victor, mas ele não estava sozinho. Suas mãos estavam manchadas de sangue. Não obstante, o que mais a horrorizou foi vê-lo segurando uma arma com um olhar descontrolado. Ele encarava a mulher com um ódio que Kira nunca havia notado antes. "Você nunca deveria ter voltado", Victor gritou, a voz quebrando. "Você arruinou tudo. Agora ambos terão que pagar." O pânico se intensificou e um nó formou-se em sua garganta. O que estava acontecendo? Por que a figura que ela achou que era para protegê-la estava agora em um confronto mortal com Victor? A sala estava em caos. Homens armados se moviam. Gritos se misturavam a pedidos de ajuda. E Kira sentia que tudo estava desmoronando. A mulher se virou para Kira novamente. "Eu prometi, vou te proteger, esta é a nossa chance." Mas as palavras dela soavam vazias enquanto ela olhava para Victor, o homem que Kira acreditou ser seu aliado. "Você não pode deixar que eles fiquem com você." E enquanto o tumulto se espalhava, Kira fez uma escolha. Ela deu um passo à frente, entre Victor e a mulher. "Parem, por favor!" O silêncio se instalou por um momento e todos os olhares se voltaram para Kira. "O que vocês estão escondendo? O que aconteceu entre vocês?" A tensão era palpável. O que estava acontecendo? Era como se o chão tivesse aberto aos pés dela. Victor fez um movimento para se aproximar, mas a mulher, chamada Sofia, o interrompeu. "Você tem que ouvir, Kira. A verdade é que você não é quem pensa que é." A sala pareceu tremer com suas palavras. "O que você quer dizer com isso?" Kira se sentiu perdida. Sua identidade agora em jogo. Então, como se o tempo tivesse parado, Sofia revelou um segredo devastador. "Você é nossa, uma agente secreta.
Eles nunca se importaram com você, Kira. Seu passado foi planejado. O dinheiro que você encontrou era um teste. O que Kira ouviu a atingiu com um golpe. Ela era apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez que nem sabia que existia. Não, isso não pode ser verdade. Eu sou apenas eu, ela gritou, lágrimas brotando dos olhos. O plano estava para ser executado, mas eles precisavam de você em posição. Isso fez de você um alvo, Kira. A pressão se concentrava e o ar parecia rarefeito. E antes que ela pudesse processar a gravidade do que acabara de ouvir, mais um novo disparo ecoou pela sala. O tiro não foi apenas um estrondo. Foi uma virada. O impacto fez com que Kira olhasse para Victor, que tinha um olhar desolado, como se já soubesse da traição. Eu não queria que você soubesse assim. Ele sussurrou, a raiva e a dor transparecendo em seu olhar. As palavras de Sofia agora pareciam uma sentença de morte. Tudo estava mudando e Kira tinha que decidir. Confiaria em um passado que lhe foi imposto? Ou seguiria um futuro incerto ao lado de quem havia trazido apenas dor? O que aconteceria a seguir e quem estava ao seu lado nesse jogo mortal? Neste turbilhão de emoções, a única certeza que Kira tinha era que as linhas haviam se embaralhado. E agora, o que parecia ser o fim, poderia ser apenas um novo começo para todos. Kira estava em choque, sua mente correndo em direções opostas. O estrondo do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e a imagem de Rafael caindo parecia gravada em cada centímetro de sua pele. A sala se tornava um labirinto de gritos e confusão. "Rafael, não!" ela gritou, tentando alcançar seu corpo, mas o homem que a puxara a impediu. "Você não pode ficar, Kira! Precisamos sair!" Mas todas as suas defesas estavam no chão junto com Rafael. A mulher que se dizia mãe parecia tão ligada a essa cena e ao mesmo tempo tão distante. "Kira, escute-me! A vida que você conheceu não é a verdade! Eles estão vindo!" A urgência na voz dela penetrava as camadas de confusão, mas Kira estava presa na sua dor. O que ela realmente sabia? E quando Kira ergueu os olhos, tudo mudou. Um novo grito cortou o ar. Uma figura que Kira conhecia muito bem apareceu na entrada. E seu coração despencou. Era Victor. Mas ele não estava sozinho. Suas mãos estavam manchadas de sangue. Não obstante, o que mais a horrorizou foi vê-lo segurando uma arma com um olhar descontrolado. Ele encarava a mulher com um ódio que Kira nunca havia notado antes. "Você nunca deveria ter voltado!" Victor gritou, a voz quebrando. "Você arruinou tudo! Agora ambos terão que pagar!" O pânico se intensificou e um nó formou-se em sua garganta. O que estava acontecendo? Porque a figura que ela achou, que era para protegê-la, estava agora em um confronto mortal com Victor. A sala estava em caos. Homens armados se moviam. Gritos se misturavam a pedidos de ajuda. Kira sentia que tudo estava desmoronando. A mulher se virou para Kira novamente. "Eu prometi! Vou te proteger! Esta é a nossa chance!" Mas as palavras dela soavam vazias enquanto ela olhava para Victor, o homem que Kira acreditou ser seu aliado. "Você não pode deixar que eles fiquem com você." E enquanto o tumulto se espalhava, Kira fez uma escolha. Ela deu um passo à frente, entre Victor e a mulher. "Parem, por favor!" O silêncio se instalou por um momento, e todos os olhares se voltaram para Kira. "O que vocês estão escondendo? O que aconteceu entre vocês?" A tensão era palpável. O que estava acontecendo? Era como se o chão tivesse aberto aos pés dela.
Victor fez um movimento para se aproximar, mas a mulher, chamada Sofia, o interrompeu. Você tente ouvir, Kira. A verdade é que você não é quem pensa que é. A sala pareceu tremer com suas palavras. O que você quer dizer com isso? Kira se sentiu perdida. Sua identidade agora em jogo. Sofia revelou um segredo devastador. Você é uma agente secreta. Eles nunca se importaram com você. Seu passado foi planejado. O dinheiro que você comprou era um teste. Kira sentiu que o chão sumia sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Eu sou apenas eu. Ela gritou, lágrimas brotando dos olhos. O plano estava para ser executado, mas eles precisavam de você em posição. E isso fez de você um alvo. A pressão se concentrava e o ar parecia rarefeito. Então, como se a realidade não pudesse ficar mais distorcida, um novo disparo ecoou na sala. Mas desta vez, foi Kira quem disparou. Rápida como um reflexo, ela pegou a arma que Victor havia deixado cair ao chão. Sem pensar. Uma decisão frenética tomada em meio ao pânico. Parem todos agora! Sua voz ecoou, surpreendendo a todos. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguém atirou a arma, mas quem? Todos olhavam perplexos. O olhar trêmulo de Kira agora estava fixo em todos os presentes. A energia no ar mudou. Sua determinação irradiava uma nova intensidade. Mas as consequências da ação dela foram imediatas. Sofia a encarou com olhos aterrorizados. O que você fez, Kira? Não era para ser assim! Victor parecia paralisado, ainda processando o que acontecia. Você não tem ideia do que fez. Nesse exato momento, a porta se abriu com um estrondo. E a figura que entrou fez o mundo de Kira desabar mais uma vez. Era Rafael. Ele havia voltado e estava com um olhar que Kira nunca esqueceria. Mas não se tratava apenas de Rafael. Ele estava atrás de alguém, atrás de Victor. Ele tinha um semblante diabólico e Kira imediatamente percebeu. Ele estava ajudando a organizar tudo. Você não entendeu, Kira. Nunca foi você. Você foi apenas uma distração. A revelação de Rafael a atingiu como um raio. O que ele quis dizer? Ele sabia de tudo? Sabia do plano? O que havia se transformado em sua vida? O caos envolveu a sala e enquanto Kira processava o tumulto emocional, o verdadeiro jogo estava só começando. As lealdades, os amores e até mesmo sua própria vida estavam entrelaçados em uma linha tênue. O que seria dela agora? O retorno de Rafael, com todas as suas revelações, transformaria tudo o que Kira sabia. A verdade gritando nas entrelinhas. E Kira, no centro do furacão, só tinha uma certeza. Ela precisaria descobrir até onde suas escolhas a levariam. Kira estava paralisada, as palavras ecoando na sua mente como uma tempestade. A revelação de Rafael atingiu-a como uma bomba. Ela tinha acreditado tanto em Victor. E agora, tudo parecia desmoronar diante dela. O barulho ao redor parecia distorcido. Gritos, tiros, o som da vida se esvaindo. Rafael, com suas palavras frias, fez seu coração disparar enquanto tentava entender onde tudo havia começado a sair do controle. Você nunca foi uma escolha, Kira. Apenas uma distração. Rafael repetiu, os olhos brilhando de um misto de raiva e determinação. O ambiente estava em caos e Kira sentia sua sanidade à beira de um colapso. A mulher que se dizia sua mãe, Sofia, a encarava com uma mistura de urgência e desespero. Kira, precisamos sair. Não há tempo para isso. Mas que mais doía
era ter que escolher entre aqueles que ela amava e aqueles que a manipulavam. Victor lhe ofereceu uma confiança que agora parecia uma teia de mentiras. Kira, eu te amo. Lute contra isso. Sua voz estava cheia de dor. O desejo de acreditar nele pesava em seu coração, mas a sombra de Rafael sempre parecia mais forte. Você não sabe o que está fazendo? Sofia gritou, e o pânico em suas feições era claro. Mas Kira não conseguia mais ver claro. O som de sirenes distantes se aproximava, e a pressão aumentava enquanto a pressão de um confronto iminente pairava no ar. Nesse instante, um novo disparo cortou o caos. Um homem caíra, e o silêncio tomou conta por um segundo. A tensão era palpável. Kira olhou em volta, o horror estampado em seu rosto. Algo dentro dela despertou. Ela podia ser mais do que uma peça em um tabuleiro. Sem pensar, levantou a arma que ainda segurava, mirando em Victor e depois em Rafael. Chega! Eu não serei mais jogada de ninguém! Sua voz ecoou na sala. E como num golpe de mestre, o ambiente se transformou. Todos congelaram. Estupefatos, a multidão se dispersou e as pessoas ao redor começaram a gritar. Mas Kira estava focada. Fale a verdade. Todos vocês. Um novo tiro disparou, mas Kira não recuou. Dentro dela, uma nova força emergia. Victor, temendo por sua vida, ergueu as mãos lentamente. Kira, eu só queria proteger você. Mas as lágrimas escorriam pelo rosto de Kira. Como ela poderia acreditar em alguém que tinha sido o pilar de sua vida e, ao mesmo tempo, a razão para todo aquele pesadelo? Com você eu não sei o que é verdade. Ela respirou fundo, encarando a mulher que lá estava ao seu lado. E você? O que você realmente quer? De mim? Sofia também ficou em silêncio, e Kira percebeu que o tempo estava se esgotando. O caos não podia durar para sempre. Se tivesse que escolher, que fosse por ela mesma. A multidão parecia distante agora, e tudo o que restava eram aqueles que ela tinha amado e perdido. Então é isso. Eu sou parte dessa história. Kira gritou, o coração acelerado. E vocês hão de me responder. O impacto do revelado fez uma onda de arrepios percorrer a sala. Kira fechou os olhos por um instante, deixando que o silêncio a envolvesse como um manto. E enquanto o grupo enfrentava a iminente tempestade de consequências, Kira se sentiu mais forte do que nunca. Quais caminhos iriam se abrir agora? Quem realmente estaria ao seu lado quando a poeira assentasse? Enquanto Kira tomava uma respiração profunda e olhava para o futuro, as luzes piscavam ominosamente ao redor, e a história dela estava longe de acabar. A luta dela apenas começava. E agora, eu te pergunto, você está pronto para mais histórias emocionantes? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito a alimentar o nosso algoritmo. Imunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos fazer parte desta comunidade incrível juntos.